Alguns dias atrás eu fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais dizendo que raramente eu critico meios de comunicação porque a gente sabe que a imprensa ela é livre, só que ela tem um dever específico, informar, jamais desinformar ou levar ali o leitor a pensar da maneira que o jornal acredita. Isso meio que enviesa ali o tipo de informação que o jornal passa. Se a informação for verdadeira, se a informação tiver um lastro comprovado, aí tudo bem, não é questão de manter ou mudar a opinião do leitor, mas sim apresentar o fato verdadeiro para que o leitor possa interpretar se a informação ela é verdadeira, ela é falsa, ou se ela é determinante para manter ou mudar a opinião de um leitor. O problema é que o que o Estado de São Paulo tem feito desde 2018 chega a ser praticamente criminoso, com a situação política que o nosso país vive, com a situação econômica que as pessoas estão tendo nesse momento no Brasil e com as mais de 430 mil vidas já perdidas para a Covid-19, o Estadão recupera em 2021 o Uma Escolha Muito Difícil 2.0, um edital publicado em 8 de outubro de 2018, na madrugada, e que agora volta no dia 14 de maio de 2021, com mais ou menos a mesma situação, que coloca ali Bolsonaro e Lula como sendo praticamente a mesma coisa, só que de lados opostos. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque como eu disse, na minha interpretação, tentar comparar Lula a Bolsonaro é de um mau caratismo sem tamanho, Estadão. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês devem saber, o Estadão, em 2018, mais especificamente na madrugada do dia 8 de outubro, publicou um editorial que representaria o pensamento do jornal, intitulado de Uma Escolha Muito Difícil. Antes disso, outro meio de comunicação, a Folha de São Paulo, já tinha proibido que os jornalistas da redação, quando fossem publicar noticiários relacionados à política, chamassem o presidente Bolsonaro de extrema-direita. Segundo a circular que rondou na redação da Folha de São Paulo, o Bolsonaro não era de extrema-direita e por conta disso não poderiam chamá-lo assim. Agora o Estadão recupera uma versão atualizada 2.0 da publicação da madrugada do dia 8 de outubro de 2018, Uma Escolha Muito Difícil. Agora, o novo edital publicado pelo Estadão, que foi publicado na última sexta-feira, dia 14 de maio, tem o seguinte título: Cenário Sombrio, onde eles trazem aqui basicamente uma comparação tosca entre Lula e Bolsonaro e aquelas premissas que os bolsonaristas repetem, que o governo do Lula e o governo do PT foi uma vergonha, que os índices de crescimento no Brasil entre 2014 e 2016 em específico prova que foi um fracasso e tudo mais, que eles quebraram a Petrobras, que vários esquemas de corrupção aconteceram durante as gestões do governo do Lula e do governo da Dilma, e que mais uma vez, pela segunda vez na história, desde o período da redemocratização do Brasil, a gente poderia ter um segundo turno aí com candidatos dos extremos, da extrema esquerda e da extrema direita, sem representantes do centro. E com isso, evidentemente, o Estado de São Paulo já deixa evidenciado que, na opinião deles, o DEM, o PSDB são partidos de centro, não seriam partidos de direita, como inclusive outros editoriais de outros jornais têm tentado fazer. Porque o que o Estado de São Paulo faz ao colocar o Bolsonaro como antagonista do Lula, como sendo o Bolsonaro na extrema-direita e o Lula na extrema-esquerda, isso coloca uma pessoa que estuda ciência política como eu, que é um cientista político, em uma situação de abrir a boca e falar: vocês ou são só mau caráteres mesmo, ou querem manipular o resultado da eleição, como fizeram em 2018. No editorial de 2018, por exemplo, o que o Estadão fazia era desestimular a população a votar, já que, segundo eles, a escolha era muito difícil. Por conta disso, talvez, a influência dos 31 milhões de brasileiros não terem comparecido no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. E detalhe, volto a dizer isso, era impossível também comparar Bolsonaro a Haddad, até porque o Bolsonaro nunca fez nada de relevante em toda a sua carreira política, a não ser homenagear milicianos, defender a legalização da milícia, ofender e atacar mulheres e minorias sociais
e também votar o aumento do próprio salário, além de indicar um ou outro ali funcionário fantasma no gabinete de amigo ou no próprio gabinete, como a gente já sabe que possivelmente ele fez. O estado de São Paulo, ao citar, por exemplo, que o governo de esquerda, em especial do Lula e da Dilma, quebraram o Brasil, esquece de citar, por exemplo, que o Lula chegou a colocar junto com a Dilma o Brasil entre as 6 maiores economias do mundo. A Petrobras chegou a ser a 4ª companhia mais cara do mundo. Inclusive, apesar dos prejuízos que aconteceram por conta da própria Operação Lava Jato, que afetaram não só a Petrobras, mas também a Odebrecht, porque no Brasil é um dos poucos países do mundo que você destrói a empresa e não prende os corruptos, por exemplo, a gente poderia ter um resultado muito diferente. E sobre a questão de 2014 a 2016, eu não sei se vocês lembram, Estadão, mas figuras ligadas ao PSDB, como o próprio Tasso Gereissati, por exemplo, deu uma entrevista à Folha de São Paulo e a outros portais, dizendo que se arrependeram de ter votado as pautas bombas entre 2014 e 2016 para atrapalhar o governo da Dilma e que se arrependeram também de apoiar o Michel Temer. Essa parte vocês esquecem de citar deliberadamente para manipular a opinião pública. Muitas pessoas perguntam por que é importante o trabalho que eu faço ou de outras pessoas aqui. E aí a explicação é bem simples. Tem grupos como Estadão, Folha de São Paulo, Record e outros meios de comunicação que têm interesses relacionados à política. Se político A é eleito, o interesse para mim é melhor. Se político B não é eleito, o interesse para mim é pior. E por aí vai. Quando você pega, através de tudo que a gente já está vendo, o Lula entre 2010 e 2011 ganhou vários prêmios de combate à fome, a desigualdade social no Brasil diminuiu, o combate à fome, à pobreza e à miséria aumentou. Só no primeiro mandato, Lula tirou cerca de 6 milhões de pessoas da linha da extrema pobreza ou da miséria, como algumas pessoas costumam falar, também confundindo aí a questão de posicionamentos financeiros dentro da escala de extrema pobreza, miséria ou pobreza e por aí vai. Além de ter sido, em 2008 e 2009, um presidente que era exemplo de recuperação econômica durante o auge da crise que os Estados Unidos tinham desencadeado. Só para vocês que talvez não tenham recordância, lá em 2009, o Obama chamou o Lula em uma convenção internacional em abril de o cara. Esse aqui é o cara, ele é o político mais carismático do mundo. Todo mundo ama esse cara, foi mais ou menos isso que o Obama disse. O líder da maior potência econômica do mundo à época falou isso. Em 2010, o ex-presidente Lula saiu com aprovação recorde na história das avaliações de presidentes na história desse país. Foi considerado matematicamente, isso vocês têm de engolir, queiram ou não, o estado de São Paulo, estatisticamente o melhor presidente que esse país já teve. Se você concorda ou não concorda, é problema de vocês. Agora, só um fato. Vocês não citam, por exemplo, nem no editorial uma escolha muito difícil, os escândalos durante o governo, por exemplo, do Fernando Collor de Mello, que vocês também chamam de um candidato de centro. Não citam os escândalos relacionados aos governos do Fernando Henrique Cardoso, onde tudo acabava em pizza. E não cita também os escândalos envolvendo as gestões do PSDB, tanto para governo no estado de São Paulo, quanto para a capital de São Paulo, que tiveram candidatos na corrida eleitoral de 2002 a 2018, salvo a exceção de 2014, que o candidato foi o Aécio Neves, do PSDB, mas não fazia parte do eixo prefeitura ou governo no estado de São Paulo. A corrupção não vai acabar com a saída do Bolsonaro, isso é um fato. Mas os mecanismos de combate à corrupção ganharam muita força após a gestão da ex-presidente Dilma, que deu mais autonomia ao Ministério Público, que deu mais autonomia à Polícia Federal, coisas que o canalha que hoje ocupa a cadeira de presidente da República quer impedir. As ingerências que o Bolsonaro tem tido durante a sua gestão, outros crimes que ele tem cometido, como de advocacia administrativa, por exemplo, tudo isso mostra que é pouco inteligente, e eu estou sendo muito educado aqui com o Estadão, tentar fazer essa comparação tosca. Volto a dizer, o que vocês estão fazendo é criminoso e é uma desinformação. Eu vou fazer um vídeo aqui, talvez demore uns 15 ou 20 dias, desmistificando tudo isso que o PT é o partido mais corrupto da história desse país. Tem até um vídeo aqui no canal já com o Tássio Denker, que a gente esclarece isso e a gente usa dados estatísticos que desmontaria essa tese da Folha de São Paulo, do Estadão, da extrema-direita bolsonarista, viu, Folha de São Paulo? Extremista de direita
tem que ser chamado de extremista de direita e não ativista, como vocês fizeram, por exemplo, com o Bernardo Custer. Fica aqui a minha opinião e eu vou tentar encontrar aqui os vídeos que eu já fiz sobre tudo isso para mostrar para vocês. A Petrobras aumentou o seu valor de mercado durante a gestão de esquerda, tiveram crises, tiveram fraudes, tiveram, mas os indivíduos foram presos. O Zé Disseu foi preso, o Palocci foi preso e tantos outros foram investigados, alguns absolvidos e outros continuam respondendo a processos até hoje. A corrupção a gente sabe que infelizmente não vai acabar em um estalar de dedos, ela vai continuar existindo de diversas maneiras. O que tem de acontecer, que não acontece no governo do Bolsonaro e que nem acontecia, por exemplo, nos governos do PSDB, tampouco no governo do Collor ou do MDB, por exemplo, é que você tem hoje punição e mecanismos legais que dão autonomia para que órgãos públicos investiguem políticos, empresários e pessoas poderosas nesse Brasil. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando os prêmios que o Lula recebeu, já fiz vários vídeos aqui criticando os erros que o Lula e a própria Dilma cometeram durante as suas gestões como presidente e presidenta do Brasil, mas querer colocar Bolsonaro e Lula como se fossem faces da mesma moeda é um crime de desinformação cometido por vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal, se puder colaborar com o meu trabalho aqui, eu queria pedir que vocês compartilhassem e marcassem pessoas que vocês acham importante receber essas informações. E se vocês gostam do meu trabalho e querem que o trabalho continue aqui independente, nessa plataforma e em outras, ajuda a gente no nosso trabalho aqui também, se tornando membro do canal, apoiador, ou ajudando como vocês quiserem ou puderem, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.